Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. E ontem o Flamengo empatou com o São Paulo no Maracanã por 0-0. São Paulo jogou um jogo como time pequeno, só se defendendo e praticando antijogo, e conseguiu segurar o empate, com a ajuda do juiz, que também ajudou que o São Paulo praticasse esse antijogo. Mas vamos a algumas estatísticas do jogo para vocês entenderem melhor como é que foi a partida. Como chutes o Flamengo chutou 18 contra 8 do São Paulo. Chutes a gol certeiros, 9 do Flamengo contra 1 do São Paulo. Posse de bola, 62% do Flamengo e 38% São Paulo. Passes, 529 Flamengo, 337 São Paulo. Precisão de passes, 84% do Flamengo contra 73% do São Paulo. Faltas, 20 do Flamengo contra 27 do São Paulo. Cartões amarelo, 3 do Flamengo contra 4 do São Paulo. Cartões vermelhos, 0-0. Impedimentos, 2 do Flamengo e 3 do São Paulo. Escanteios, 9 para o Flamengo e 2 para o São Paulo. O Flamengo continua em primeiro lugar com 49 pontos, seguido do Palmeiras com 45, que joga hoje. Santos em terceiro, 38. Internacional em quarto com 36. Em quinto, São Paulo com 36. Em sexto, Corinthians, 35. Em sétimo, o Grêmio, 34. Em oitavo, Bahia, 34. Em nono, Atlético Paranaense com 30. Em décimo, Atlético Mineiro com 27. Em 11º, Botafogo com 27 pontos. Em 12º, Goiás, 27. Vasco da Gama em 13º com 24. Em 14º, Ceará com 23. Em 15º, Fortaleza com 22. Em 16º, Fluminense com 19. Em 17º, Cruzeiro com 19. Em 18º, CSA 19. 19º, Avaí com 16. E na lanterna, Chapecoense com 14 pontos. Vamos aproveitar e dar uma passada pelos jogos de hoje. Então o Flamengo empatou por 0-0, né? Corinthians e Vasco da Gama jogam às 11 horas. Santos e CSA às 16 horas. Internacional e Palmeiras também às 16 horas. Fluminense e Grêmio às 16 horas. Já às 19 horas teremos Atlético Paranaense e Chapecoense, Atlético Mineiro e Ceará. E às 20 horas, Avaí e Bahia. Amanhã já, né? Avaí e Bahia amanhã às 20 horas. Fortaleza e Botafogo amanhã às 20 horas. E Goiás e Cruzeiro amanhã também às 20 horas. E temos alguns jogos da rodada 21 também, que será na quarta-feira, com Atlético Mineiro e Vasco da Gama às 19h15. E Chapecoense e Corinthians às 19h15 de quarta-feira. Então vamos às notícias do Flamengo. Como é que foi esse jogo aí? Como jogou o Flamengo? O técnico Jorge Jesus deixou 3 titulares no banco: Rafinha, Felipe Luiz e Gerson, poupando para o jogo contra o Grêmio pelas semifinais da Libertadores na própria quarta-feira. Isso acabou comprometendo a saída de bola, já que os substitutos Rodinei, René e Pires da Mota não precisa nem comentar, né? Não tem a mesma qualidade dos titulares. As melhores chances criadas no primeiro tempo foram em contra-ataques. Na volta do intervalo, Jorge Jesus colocou Rafinha e Gerson e o time, obviamente, melhorou, passando a tomar conta do jogo. Everton Ribeiro, Rafinha e Gerson tiveram chances para marcar, mas pararam em Thiago Volpi. Gabigol, por sua vez, não teve nenhuma chance clara de gol. Pior, tomou o 3º cartão amarelo por falta em Daniel Alves. Um cartão em que ele não merecia receber, até porque a falta foi do Daniel Alves. Mas cumprirá a suspensão automática contra a Chapecoense e depois não jogará contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense por estar com a seleção brasileira. Então essas são as notícias ali de como que foi, né, o Flamengo. Mas então vamos ver aqui mais algumas coisas aqui sobre o Flamengo, né? Então o Jorge Jesus critica a postura antijogo do São Paulo. Na verdade, o São Paulo não quis jogar, né? Ele se sentiu como se estivesse na Arábia Saudita. Vamos ver alguns trechos aqui da entrevista do Jorge Jesus, porque infelizmente na TV a gente não entende o que ele fala, né? Então vamos dar uma passada aqui, né? Então, depois de 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi parado pelo São Paulo neste sábado no Maracanã, né, pelo empate.
Questionado sobre os jogadores que poupou, o técnico Jorge Jesus disse que as escolhas não foram determinantes para o resultado, mas sim a postura antijogo do tricolor. O fato do Rafinha, do Gerson e do Felipe não jogarem, vocês estão habituados aos times da Libertadores colocarem todos reservas. Porque não posso colocar 3? Não entendo essa admiração. Não foi por isso que não vencemos. Jogamos para ganhar, fomos o único time a tentar ganhar. O São Paulo fez 25 faltas. A Maca entrou muitas vezes em campo. O São Paulo tem grandes jogadores e não precisa fazer tanto antijogo, e o árbitro foi conivente. Parar o jogo porque estão com câimbras musculares? Me senti na Arábia Saudita, lá que os jogadores se atiravam no chão, parecia que estava na Arábia Saudita. Se for uma lesão, tudo bem, mas câimbras não é para paralisar o jogo. O São Paulo foi uma vez até nossa baliza e até criou chance, atuou uma partida para não perder. Isso é verdade mesmo. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrenta a Chapecoense no dia 6 de outubro, às 11 horas, na Arena Condá. Antes terá a decisão contra o Grêmio, na quarta-feira, em Porto Alegre, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Então aqui temos mais umas declarações de Jorge Jesus, né? Cansaço fez a diferença? Vocês estão habituados a ver o Flamengo jogando bem e ganhando. Entramos para competir, o São Paulo tem grandes jogadores. Aproveitou-se da nossa equipe não estar tão fresca como normalmente está. O tempo de recuperação foi pouco para a equipe jogar no jeito intenso, mas ainda assim conseguimos. O campo estava pesado pela chuva. A equipe não está cansada, está pesada. Não tem a velocidade que geralmente tem. Normalmente nesses jogos colocamos o jogador no limite do risco de uma lesão. E o clima também, a chuva ajuda o time que está lá atrás a se defender, né? Isso é uma verdade, né? Tudo foi contra o Flamengo ontem. Então, ao fim da série de vitórias, o jogo de quarta-feira não tem nada a ver com o jogo de hoje. Se ganhássemos, seria difícil, como vai ser. Empatamos e vai ser a mesma coisa. Enfrentamos uma equipe experiente, com ritmo de jogo, que executou o que veio fazer e acho que poderia disputar mais o jogo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sabíamos que não ganharíamos todos os jogos, o importante foi também não ter perdido. Nem sempre quem tem mais oportunidades ganha. Futebol é o único esporte coletivo onde nem sempre o melhor ganha. Não foi o caso de hoje, o Flamengo jogou contra uma grande equipe. Postura do São Paulo recuado. Hoje o São Paulo foi uma equipe que só se defendeu, foi a equipe que mais fez falta no Flamengo, foram 27. Parou muito o jogo com falta. O São Paulo tem argumentos técnicos e táticos para encarar o adversário de outra maneira. Foi uma equipe que respeitou muito o Flamengo e sabia que não poderia dividir o jogo com o Flamengo. Foi uma equipe na retranca, sem saída de bola, mas com muita experiência. Adversários recuados. Preocupa um pouco, mas não que joguem fechados, é a estratégia em função dos objetivos. O que preocupa é a falta constante, quebra de jogo constante. Foram 27 faltas no jogo. Isso não existe e o culpado é o árbitro. O São Paulo entrou desde a primeira meia hora para não deixar o Flamengo jogar. Se ele amarela os jogadores, isso não aconteceria. Jogo com o Grêmio. Vai ser disputado, como é óbvio. Nada vai ser resolvido em Porto Alegre, aconteça o que acontecer. Vai ser muito competitivo, com ritmo alto. Essa sim é uma equipe que vai disputar o jogo conosco e algumas vezes nos colocar nas cordas. Mas estamos preparados para isso. Estamos conscientes para atacar e defender quando necessário. Vai ser um jogo, um grande jogo. Espero que o Flamengo esteja em um nível alto para competir e dar a resposta. Comparação com Renato Gaúcho. É um colega de profissão e estou aqui para falar sobre futebol. Na quarta vou falar do jogo com o Grêmio. Mais do que isso, não vou falar, apenas que o Renato tem mais conhecimento do futebol brasileiro do que eu, já ganhou a Libertadores. Psicológico para a Libertadores. A história do Flamengo na Libertadores está na memória dos torcedores, mas para nós conta estarmos na semifinal e buscar a vaga na final. Essa história queremos abrilhantar e isso só nos motiva. São 2 jogos difíceis, muito equilibrados. É uma equipe que vai nos colocar nas cordas, o que raramente tem acontecido. Estamos habituados a comandar o jogo e não é o que vai acontecer. Temos que estar preparados e dar a resposta quando tivermos a bola. Nossa defesa tem melhorado. Não é fácil fazer gol no Flamengo. Estamos confiantes e entusiasmados. A ausência de Gabigol. Se você perde o artilheiro do brasileiro, claro que é uma perda. Nós precisamos buscar respostas para dar à equipe.
Perdemos pelo terceiro amarelo, pelos jogos da seleção e vamos ter que buscar respostas. Neste momento, vou pensar no jogo de quarta-feira, quando chegar em casa. Isso que me preocupa agora. Demissão de treinadores. Aqui no Brasil é muito comum, na Europa também acontece, mas não com tanta facilidade. É muito jogo, ganhamos 8 partidas, empatamos hoje e já se questiona. E agora? Então, no Brasil, vive muito jogo a jogo. As coisas devem ser avaliadas pelo valor das equipes técnicas, de que as coisas vão acontecer. Outros presidentes tomam decisões com facilidade. E se as coisas não acontecem aqui, é muito fácil mandar um treinador para a rua. A pressão é muito grande também. As torcidas fazem pressão sobre os diretores e faz com que tomem decisões precipitadas. Mandam embora e depois de 4 jogos o mesmo treinador volta. O que vou dizer? É a emoção e a paixão do torcedor, né? Essas foram as palavras de Jorge Jesus. Então agora, uma pequena análise da oscilação normal tira 100% de um Flamengo que não tem por que dramatizar tropeço, né? Foi um jogo picotado do São Paulo, surto efeito em noite abaixo, tecnicamente, dos cariocas. Rubro-negro perde os primeiros pontos como mandante, mas é impositivo e reafirma força no Maracanã. Então, um Flamengo que fez por merecer a vitória, mas que não pôde reclamar de injustiça no primeiro tropeço como mandante neste brasileiro. Em um duelo de ataque contra a defesa com o São Paulo, o time de Jorge Jesus teve volume de jogo, transpiração, mas passou longe de demonstrar a inspiração que garantiu as 8 vitórias consecutivas e a liderança do campeonato. Tecnicamente abaixo do nível de excelência das últimas exibições e desgastado pelo pouco tempo de recuperação, o Flamengo soma 1 ponto no empate sem gols e está longe de ser preocupante. Os 59% de posse de bola, com 19 finalizações, comprovam que o rubro-negro foi um time impositivo mais uma vez no Maracanã. Thiago Volpi, por sua vez, não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa, e o São Paulo soube deixar morno o jogo diante de um adversário que parecia ter que fazer mais forças para criar do que o costume. Então, fosse picotando o jogo com 25 faltas ou congestionando o meio de campo, o São Paulo foi eficaz na estratégia para conter o ímpeto do Flamengo de 100 gols em 2019. Objetivo facilitado em um primeiro tempo onde Rodinei, René e Pires da Mota evidenciaram o peso das ausências dos poupados Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. Não à toa, Jorge Jesus lançou o que tem de melhor na etapa final, com o 1 ao 11 ideal. O Flamengo amassou o São Paulo, mas feriu pouco. A precisão nos passes e finalizações a partir da entrada da área não funcionou, e o empate sem gols ficou de bom tamanho. Então não teve gol do Gabigol, mas também não há motivos para drama. As 8 vitórias consecutivas agora são 9 jogos de invencibilidade do líder do brasileiro, que vira a chave para o compromisso mais importante dos últimos 35 anos. Quarta-feira tem semifinal da Libertadores contra o Grêmio em Porto Alegre. E é isso que nós vamos ver agora. Que o Flamengo vira foco para o Grêmio de Cebolinha e Rafinha cita aula com Robben e Ribéry. Vacinado, diz o lateral. Lateral usará a experiência para marcar atacante da seleção na semifinal da Libertadores. Do meu lado só caem os mais rápidos, mas estou preparado. Rodrigo Caio vê jogo extremamente difícil. Então o empate, com o São Paulo no último sábado já é coisa do passado na Gávea, ao Ninho do Urubu. Finalmente chegou a semana do jogo mais esperado do ano pelos rubro-negros, a semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Mengão enfrenta o Grêmio para a partida de ida, valendo vaga para a grande decisão. Após resistirem os assuntos nas últimas semanas devido aos pensamentos, jogo a jogo no clube, os jogadores rubro-negros, enfim, passaram a falar mais abertamente sobre a semifinal, depois da partida contra o São Paulo. Ainda no Maracanã, Rafinha foi questionado sobre o duelo com Everton Cebolinha, já que o atacante da seleção costuma jogar pelo lado direito das defesas, mas evitou individualizar. A gente tem que se preocupar com a equipe toda do Grêmio, que é muito forte, tem grandes jogadores que podem decidir o jogo na frente. Uma equipe que já joga junto há algum tempo, mas temos que pensar na nossa equipe. O Mister vai preparar bem para esse jogo. E claro, eles têm grandes jogadores, nós também temos, será um grande espetáculo. Então, porém, ao ser perguntado sobre qual jogador mais difícil que já precisou marcar, o lateral direito citou as aulas que teve com os craques Arjen Robben, da Holanda, e Frank Ribéry, francês.
no futebol alemão para se dizer vacinado aos 34 anos e assim projetar o próximo desafio. Joguei na Alemanha 15 anos, eu marquei 8 anos todo dia o Robin e o Ribéry. Acho que prova melhor que essa não tem, né? E é verdade. Era todo dia treino contra os dois, então estou vacinado. Não tem escolha para ninguém. Do meu lado só caem os mais rápidos, mas estou preparado. Zagueiro pelo lado direito da defesa rubro-negra, Rodrigo Caio também terá a árdua missão de tentar parar um dos principais atacantes do futebol brasileiro. O defensor também falou na saída do Maracanã, pregou um respeito muito grande pelo Grêmio e considerou a partida com nível extremo de dificuldade. Jogo extremamente difícil. Semifinal de Libertadores não poderia ser diferente. Temos um respeito muito grande pela equipe do Grêmio, mas temos nossa ideia, nossa forma de jogar, de pensar o jogo. Tenho certeza que nesses 4 dias vamos nos preparar bem, ouvir tudo o que o Jorge Jesus tem para passar e que a gente possa estar em uma noite feliz e consiga fazer o que viemos fazendo. Então, porém, Rodrigo Caio foi mais um que preferiu tirar os holofotes sobre o duelo com o Cebolinha para elogiar o adversário de uma maneira geral. Entretanto, ele mostrou confiança no elenco rubro-negro e previu que no Grêmio também estejam se preocupando em como frear o melhor ataque do Brasil, com 100 gols. Mas é isso aí, meus amigos. Então essas são as notícias do Flamengo. Quero mandar um grande abraço a toda a nação rubro-negra, você, meu amigo, minha amiga, que sempre acompanha o canal. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aí, galera.